Não há o risco de que você possa cortar totalmente o fluxo e deixar o pessoal jusante a esse volume aí de lazer ou outros usos. Não sei se eu respondi a sua pergunta por completo. Eu sou Luizete Cordovil, professora da UFPA, e gostaria de aproveitar a minha estada no município para contribuir com o plano nessa discussão tão importante que é a questão ambiental, questionando um pouco ao Davi, se de repente já tem havido algum diálogo com a Prefeitura, especificamente com a Secretaria de Educação, com relação a uma política específica para o trabalho nas escolas, quanto à questão ambiental, que é um problema seríssimo, todos nós sabemos disso. Então, assim, a legislação que rege a educação, ela fala, quando discute a questão do currículo nas escolas, ela orienta que os municípios sigam as duas, constituam o currículo a partir de duas partes. A parte obrigatória, que se chama parte obrigatória nacional, que todas as escolas públicas precisam seguir, portanto, definindo o Ministério da Educação, dizendo quais são as disciplinas que devem ser oferecidas, e uma segunda parte chamada parte diversificada, que precisa ser definida nos municípios, pela autonomia que os sistemas municipais de educação têm, de pensar, de acordo com as necessidades, a realidade do próprio município, outras disciplinas complementares às disciplinas obrigatórias. Entretanto, no parágrafo 7º, salvo engano, do artigo 26, a legislação diz que o atendimento na parte da educação ambiental precisa, no caso do ensino fundamental, ser trabalhado paralelamente às outras disciplinas. Aí eu chamo a atenção de uma questão seríssima que a gente tem avaliado em muitos sistemas municipais, que é a não condição real do professor de trabalhar a educação ambiental articulada às outras áreas do conhecimento. Por quê? De um lado, nós temos o problema sério de professores não qualificados atuando no ensino fundamental ainda, portanto, não tem sequer uma licenciatura e são educadores. E, por outro, mesmo a partir da 5ª série até o ensino médio, aqueles que têm formação estão muito presos à questão específica da sua área de conhecimento. Então, é muito conteúdo para trabalhar da sua área em particular, para ainda articular a discussão com a educação ambiental. Resumindo, a discussão que a legislação propõe que o professor faça paralelo às outras áreas de conhecimento na área da educação ambiental não está sendo feita. De um modo geral, isso gera um impacto muito grande para essa questão do saneamento, por exemplo, porque a gente ainda tem que lidar até mesmo com adultos tendo esse tipo de postura, de jogando lixo pela janela do ônibus, enfim, em qualquer lugar, e agindo de forma muito natural, dizendo, olha, é uma questão de sobrevivência de um determinado grupo, quando na verdade o que está em jogo é a saúde pública. Então eu sugiro, se é que eu posso sugerir, eu não sou do município, estou aqui contribuindo com a formação de um grupo de futuros pedagogos, mas eu acho que seria interessante vocês dialogarem com a Secretaria de Educação na possibilidade de criação de uma disciplina específica no campo da educação ambiental, já que o problema é sério aqui no município, incluindo essa disciplina no currículo escolar como parte diversificada dessa política local de educação. Eu acho que o município ganha, porque não dá para se trabalhar essa questão apenas com campanhas, elas têm um prazo muito curto de vigência, você orienta a população hoje sobre a importância de dar um tratamento adequado para o lixo, amanhã ele já vem tendo atitudes piores, enfim, e aí eu acho que é uma discussão que precisa ser permanentemente realizada com o cidadão, de um modo geral, independente de ser aluno de educação infantil ou até aluno mesmo da universidade. Então eu acho que seria interessante pensar nessa possibilidade de uma disciplina específica como parte do currículo da escola do município. Como a professora falou, obrigado pela sugestão, contribuição. Por isso que eu falei que a gente tem que sentar com a Secretaria de Educação, por exemplo, com a gestão. Por quê? Eu estou indo para municípios, no caso do Marajó e Chaves, eles estão tendo dificuldade de fazer isso, botar no currículo lá. Por quê? Quando você cria uma disciplina, aí fala que a educação ambiental ele é multidisciplinar, toda uma abrangência. Aí se você cria uma disciplina, e se tiver essa dificuldade lá, eles implantaram. Quando você implanta uma disciplina de educação ambiental, aí o professor de matemática vai dizer, não,
olha, a responsabilidade é sua educação ambiental. Eu não, professor de matemática. Então, o professor já se exclui do processo de educação ambiental. E pela lei, né, pela lei de educação ambiental, você tem que ser, né, a educação ambiental tem que ser multidisciplinar. Todos os professores têm que trabalhar em proporção iguais. Como é que você vai fazer aí que a educação tem que mudar? Por quê? Como é que você vai trabalhar com professor de matemática e educação ambiental? Se ele não foi treinado para isso. Foi treinado para fazer conta o resto da vida. O professor aí fala, não, é mais adequado professor de geografia e de ciências. Né? Aí eles colocam professor de geografia e de ciências para a educação ambiental. Geralmente eu já trabalhei em zona rural do Moju. E foi um ano querendo implementar a educação ambiental, não consegui. Porque tinha essa dificuldade, eu era professor de matemática. E eu consegui implantar, porque tinha trabalhadores das zonas rurais, trabalhavam na agropalma, né? Na biopalma, então eu consegui muito com eles. Mas foi um processo de um ano. Né? A própria comunidade em geral, eu ensinei a fazer hortas, calculando algumas coisas, aí compostou a rua, eu trabalhei a matemática dentro da compostagem, da composição gravimétrica, e eles foram ver trabalhando isso no processo ambiental. Mas é um processo difícil. Então, eu como consultor, né, eu não sou de Mãe do Rio, eu sou consultor. Então, eu falar isso é lindo para mim, mas tem que ser uma coisa na prática. Será que isso dá certo em Mãe do Rio? Quem vai me falar isso? São os próprios, né, filhos de Mãe do Rio também. Mas só para complementar o que ele está falando, professor, eu queria agradecer também a sua contribuição e a participação também dos alunos. Eu acho que a partir da escola a gente vai ter condições de melhorar, né, o nível de educação ambiental do nosso país. E nós já sentamos já com a Secretaria de Educação e fizemos um projeto justamente para colocar as particularidades do nosso município dentro da disciplina. É claro que a gente precisa sentar esse ano ainda para a gente ver as questões legais, que é o que você falou, e que a dificuldade que o Davi colocou aí no município de regularizar isso, porque não adianta só a gente fazer se não tiver uma legalidade, que aí tu não vai ter sucesso. Né? Mas essa acessibilidade já tem, tanto por parte da gestão, né, quanto por parte da secretaria. Ok? Mais alguma pergunta, mais alguém? Relembrando, você falou que durante o projeto todo a prefeitura, depois que é responsável pela sessão, vai ter que implantar laboratório, isso? Certo? Não sei como é que seria também feita essa situação. Que hoje existe um programa do Estado, que é a coleta de água. A que nós fazemos em Mãe do Rio, inclusive eu passei até para o Davi, certo? E o que foi falado aí é a pura verdade. O lençol nosso é contaminado. Lamentavelmente tem que falar isso. A invasão que houve dessa situação de fossas e ela atingiu o lençol, certo? Algumas situações de Mãe do Rio tem a permeabilidade boa da água, tá? A dificuldade que nós temos, vou falar para o município, todo Pará tem isso aqui, mas vou falar para o Mãe do Rio. A dificuldade que nós temos, seria um cargo do prefeito também, trazer esse laboratório para a nossa região, certo? Para fazer essa melhoria. Nós temos um elevado alto índice de coliformes fecais dentro. Certo? Hoje a nossa população, lamentavelmente tem que dizer, ela passa por esse processo doentio. Certo? Aí eu pergunto para você, nesse laboratório implantado, ele vai fazer toda essa situação? Existe uma possibilidade, prefeito, também ainda, de promessa, de ser implantado um laboratório em São Miguel do Guamá, né, para fazer diminuir esse tempo desse município daqui para Belém. E nós temos um programa. A coleta é feita de manhã ou de tarde para chegar a tempo do laboratório em Belém. O laboratório de Belém não suporta mais, que é o LACEN. Não adianta dizer não suporta, existe mesmo, inclusive está reavendo essa situação. Aí eu faço pergunta aqui. Não é uma pergunta, seria uma casa como ele ficaria. Esse laboratório aqui, ele faria toda essa situação, esse exame de que a gente vai precisar dessa água para melhorar, fazer a melhoria isso aí. E outra coisa aqui que o secretário falou, Walter, a respeito das caixas d'água. Você falou tudo que seria todo em concreto? As caixas existentes, os relatórios existentes, só teria eventualmente utilizado aqueles de concreto. As de plástico que estão por aí, essas aí não tem serventia nenhuma. É isso que eu respondi. Eventualmente pode ser feito reservatórios de metal.
Mas respondendo a pergunta por completo,